pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Yu aqui do Ateliê Love You e nesse vídeo finalmente eu vou mostrar o passo a passo da capa para livro. Faz um tempo que eu tô devendo esse vídeo pra vocês, sempre me pedem lá no Instagram, Yu, ensina a fazer capa para livro, então finalmente chegou a hora. Eu vou mostrar aqui também um esqueminha que eu faço para fazer capas para qualquer tipo de livro, pode ser bíblia, livro grande, livro pequeno, para caderno também. Então com esse esqueminha dá pra fazer para qualquer tipo de livro, então sem muita enrolação, vamos lá! Eu criei um esquema aqui, criei uma fórmula pra gente conseguir medir os livros e saber o tamanho das capas. Então com essa fórmula aqui, vocês vão conseguir fazer capas pra qualquer tipo de livro. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Esse livro aqui que é menorzinho, ele corresponde como se fosse ali o tamanho de uma bíblia. Então você consegue fazer capas pra livros menores, pra livros em tamanhos comuns também, como esse. Eu vou fazer a capa pra esse livro aqui, então eu vou medir esse livro aqui. Mas também trouxe como exemplo aqui o caderno. Então você, com essa fórmula você consegue fazer a capa para caderno também. Então, fazendo as medidas certinhos, você consegue fazer capa para caderno, planner, bíblia, livros, enfim. No meu ateliê, eu costumo fazer capas tamanho padrão. Então, eu faço para esse tamanho de livro, que é 21 por 14, e também para livros um pouquinho maiores, que é de 23 por 16. Né? Esses são os dois tamanhos padrões que eu coloco no meu ateliê. Mas se o cliente manda um tamanho personalizado, por exemplo, ele quer fazer uma capa para uma bíblia, por exemplo, aí eu peço os tamanhos das medidas da bíblia, né, para fazer personalizado para o cliente, para entrar no livro do cliente, né. Então eu fiz aqui esse esquema, fiz essa fórmula aqui, pura matemática, né, eu vou explicar aqui certinho para vocês conseguirem entender. Tô aqui com o meu esqueminha montado, são duas partes, a parte do corpo, a aba, o bolsinho, o marcador e o fecho. Eu vou explicar aqui um por um para ficar bem facinho de entender. Então eu desenhei aqui o corpinho do nosso livro, né, da nossa capa, e coloquei aqui a altura mais 3 centímetros. Então vou pegar aqui meu livro, como eu disse, eu vou fazer uma capa para esse livro aqui. Eu vou medir a altura do livro. Então vou pegar aqui minha fita métrica e vou medir. Tem 21 centímetros. Então, vou colocar lá no meu esqueminha, 21 centímetros mais 3. Vai dar 24 centímetros. Então, 24 centímetros vai ter a altura da nossa capa pra gente recortar no tecido. Aí, aqui embaixo eu coloquei a capa, a medida da capa, mais a lombada, mais a contracapa. Que seria aqui a capa, essa medida aqui, a lombada e a contracapa. Então vamos fazer essas medidas. Aqui na capa a gente tem 14 centímetros, aí eu coloco lá 14 centímetros mais lombada. Aqui a minha lombada tem 2,5 centímetros, coloco aqui 2,5, mais a contracapa, que seria a mesma medida ali da capa, né, 14 centímetros. Então coloco aqui 14 centímetros. Aí é pura matemática aqui, agora é só somar tudo isso, vou colocar até na calculadora para ficar mais fácil, né? Coloco aqui 14 mais 2,5 mais 14 mais os 4 centímetros. Esses 4 centímetros que eu coloquei aqui seria a margem de costura. Então eu coloco 4 centímetros para não ficar tão apertado, para o cliente conseguir colocar o livro certinho, fechar certinho. Então eu coloco dessa forma. Ficou 34 centímetros e meio. Aqui, 34 centímetros e meio, quando fica um número quebradinho, eu costumo arredondar. Então, eu costumo colocar 35 centímetros, melhor maior do que menor, né? Então, aqui a largura da nossa capa, que a gente vai recortar no tecido, é 35 centímetros e de altura 24 centímetros. Isso a gente vai recortar uma vez no tecido exterior, uma vez na manta e uma vez no forro. Eu já recortei aqui, mas depois eu mostro pra vocês. Vamos primeiro fazer todas as medidas primeiro, pra ficar mais fácil. Agora nós vamos medir as abas. Então serão duas abas, né, uma para cada lado, onde vai segurar ali o livro dentro da capa, né, que vai ficar aqui dentro. Essa aba a gente vai fazer a seguinte medida: a largura dividido por 3. Então a largura a gente já descobriu lá que vai ser 35 centímetros, então vai ser 35 dividido por 3. Então vamos lá na calculadora de novo, né, para não ter erro. 35 dividido por 3 deu 11,6. Como deu número quebrado, eu já vou colocar direto 12 centímetros. Então 12 centímetros, a nossa aba vai ter 12 centímetros aqui de largura e a altura a gente já mediu aqui que vai ser 24 centímetros. Então nossa aba vai ser 12 por 24 centímetros de altura.
Agora a gente vai medir o bolso. O bolso eu coloquei aqui 2/3 do comprimento. O comprimento, que é a altura aqui, né, 24 centímetros, a gente vai ter 2/3 de 24. O que seria 2/3? A gente divide 24 dividido por 3, vai dar 8. Então, é como se a gente dividisse esse comprimento aqui em 3 partes, né? Vamos supor aqui. Vai ser 8, 8 e 8. A gente vai usar 2/3, vai usar 2 partes aqui. Então, 8 mais 8, 16. O meu bolso vai medir 16 centímetros aqui de altura por 12 centímetros de largura, que a gente mediu aqui. 12 centímetros de altura. Eu esqueci de falar aqui, na aba a gente vai usar 4 vezes, que vai ser o tecido exterior e o forro de um lado, e o tecido exterior e o forro de outro. Então são 4 vezes o tecido. E o bolso, eu coloquei aqui 2 vezes o tecido, que vai ser o tecido exterior e o forro do bolso. Então, como eu fiz a medida aqui, 16 por 12. 16 de altura por 12 de largura. Aqui o marcador, que vai ser ali onde vai marcar as páginas, eu coloquei o comprimento mais 5 centímetros. O comprimento a gente descobriu aqui que é 24 centímetros, 24 mais 5 centímetros vai dar 29. Então o marcador vai ter 29 centímetros de altura por 5 de largura. Eu coloquei aqui o 5, não sei se vai dar pra ver certinho na câmera. Então vai ser 29 por 5. Eu tô falando essas medidas para ficar mais fácil de entender. Se você precisar fazer um livro maior ou menor, você vai ter autonomia ali para fazer esses cálculos e saber o tamanho da capa que vai ser preciso fazer. E o fechamento, para esse tipo de livro, eu vou colocar um fechamento de 10 por 10. Eu sempre faço um quadradinho e arredondo aqui nos cantinhos. Então eu vou fazer esse quadradinho de 10 por 10. Se o livro for menor, você faz em tamanho menor. Se for maior, você faz maior. Então vai ler ali do bom senso, né? Pra você pode recortar no papel, né? A medida, pra ver se vai dar certinho, se não vai ficar tão desproporcional. Aqui pra esse tamanho, eu acho que 10 por 10 é um tamanho ótimo. E o fechamento vai ser 2 vezes no tecido e 1 vez na manta. Eu vou mostrar depois essas medidas certinhas para ficar mais fácil de visualizar também. Então basicamente são essas as medidas que a gente vai fazer. É bem simples, né? Parece complicado, mas é super simples. É só pegar o papel e a caneta mesmo e ir escrevendo. Se vocês quiserem tirar um print aqui, vou deixar aqui organizadinho para tirar um print, para conseguir depois consultar. Eu acho que eu vou até fazer um PDF com essas medidas aqui para deixar aqui no link aqui na descrição, para ficar mais fácil também para vocês imprimirem e ter sempre esse esqueminha, né, para conseguir fazer capas para qualquer tamanho de livro. Eu decidi fazer outro exemplo aqui com um livro menor, para vocês verem que é bem facinho de fazer mesmo, e caso não tenha ficado alguma dúvida lá no primeiro exemplo, vou fazer aqui novamente. Então vamos lá, é bem facinho. A primeira medida que a gente vai fazer aqui, altura mais 3 centímetros. Então a altura, a gente pega aqui a fita métrica, o livro tem 18 centímetros de altura, a gente coloca lá 18 mais 3. Qual vai ser a medida? 18 mais 3, 21 centímetros. Então, a nossa capa, que a gente vai recortar lá no tecido, 21 centímetros aqui de altura. Comprimento. Comprimento não, largura, né? A capa, a gente mede aqui a capa, tem 12 centímetros e meio. Vamos arredondar aqui para 13 já, para ficar mais fácil. 13 mais lombada. Aqui tem 3,5, vamos colocar 4. É melhor colocar tamanho maior do que menor, né? E aqui, né, igual a capa, 13 centímetros também. Então, mais 4 centímetros, que vai ser ali a margem da costura. Então, vamos lá pegar a calculadora, 13 mais 4, 13 mais 4, mais 13 mais 4, 34 centímetros. Então, a gente vai recortar no tecido a medida de 34 de largura por 21 de altura. Uma vez no tecido exterior, uma vez na manta e uma vez no forro. Agora, para fazer as abas. Então, a aba é a largura dividido por 3. A largura aqui a gente mediu já 34 centímetros, dividido por 3. Deu 11,3. Vamos colocar 12 centímetros aqui de largura para a aba. E o comprimento a gente já mediu aqui 21 centímetros. Então, a aba a gente vai recortar 21 por 12. Isso vai ser 4 vezes, né? Que vai ser
o forro exterior de um lado e o forro exterior de outro. Agora o bolso, são 2/3 da altura. Então a gente vai lá. A altura deu 21, divide por 3, deu 7. Então 7, 7, 7. A gente vai usar duas partes, vai dar 14. Então aqui o bolso vai medir 12 centímetros de largura por 14 centímetros de altura, que vai ser o bolsinho aqui de dentro, né? O bolsinho opcional também, né? Se você não quiser colocar também, mas eu gosto de colocar para o cliente colocar, para a pessoa colocar post-it, colocar caneta. Então o bolsinho aqui vai ter 14 centímetros por 12. Isso a gente vai recortar no tecido, né? E o marcador vai ser o comprimento, que é aqui que a gente mediu, né? 21 mais 5, vai dar 21 mais 5, 26, 26, dividido não, por 5, 26 centímetros por 5 de largura. E o fecho aqui, acho que vai fazer o mesmo tamanho, 10 por 10, como é menorzinho, né, um pouquinho menor que esse livro, a gente pode fazer um quadrado 9 por 9, então a gente vai aí encontrando as medidas certinhos. Então é bem facinho mesmo fazer, ó, vocês viram que foi bem rapidinho aqui, em menos de 5 minutos a gente consegue fazer as medidas. Se o cliente mandar as medidas já da altura, largura e lombada, né, se mandar ali, se você estiver conversando à distância com o cliente, é bem facinho de fazer, né, você não precisa ter o livro em mãos para fazer esse cálculo, é só fazer esse esqueminha aqui que você consegue fazer, né, capas para qualquer livro. Agora eu vou mostrar ali os tecidos recortados para ficar mais fácil de entender também. Como eu disse, né, eu vou fazer uma capa para esse livro aqui, então eu tô aqui com as folhas, com rascunho, que eu fiz as medidas, né, os cálculos para fazer a capa para esse livro. Então lá no meu rascunho eu descobri que a altura vai ser de 24 centímetros e largura de 35 centímetros. Então já recortei aqui no meu tecido 24 de altura por 35 de largura, uma vez no tecido exterior, uma vez no forro e uma vez na manta. Eu tô usando aqui a manta R1, então ela tem o termocolante em um dos lados, né, o outro é mais felpudinho e o outro é mais áspero onde tem o termocolante. Então eu coloquei já o tecido de forro aqui em cima, passei o ferro para fixar o tecido com o forro, isso eu vou fazer no tecido de forro. Então já recortei aqui essas medidas, né, 24 por 35. Agora a gente vai para outra folhinha aqui, que é a medida que eu fiz para a aba. A aba aqui, através dos cálculos que eu fiz, eu descobri que a aba eu vou cortar 24 centímetros, deixa eu pegar aqui minha aba, 24 centímetros por 12 centímetros. Então eu recortei aqui 4 vezes no tecido. Eu cortei uma vez no tecido exterior e 3 vezes no tecido de forro, porque vai ficar da seguinte forma: de um lado vai ficar o tecido exterior e de outro lado, deixa eu pegar aqui outra parte, vai ficar duas partes, que é o tecido de forro, e depois vai ficar o forrinho aqui em cima, o bolsinho aqui em cima. Então eu gosto de fazer dessa forma, uma vez o tecido exterior e 3 vezes o tecido de forro. O bolsinho a gente descobriu aqui que ele vai medir 12 centímetros de largura por 16 centímetros de altura, que foi a medida lá que eu fiz o cálculo, né? Seria 2/3 aqui do comprimento, vai ficar desse jeitinho assim. Então eu cortei 2 vezes, né? Uma vez no tecido exterior e uma vez no tecido de forro, a medida do bolsinho. Para dar o acabamento aqui nas duas abas, eu cortei 2 tirinhas medindo o comprimento, que é 24 centímetros, por 4 centímetros. Então as 2 tirinhas vai medir o tamanho do comprimento mais o tamanho aqui de 4 centímetros, pra gente dar o acabamento aqui, vai ser como se fosse um debrum aqui, um viés, um debrum aqui pra dar o acabamento nessas duas partes. Então cortei essas 2 tirinhas. Agora a gente vai pro marcador. O marcador eu descobri que ele mede 29 centímetros, que seria o comprimento mais 5 centímetros, por 5 centímetros. Então 29 por 5, comprimento por 5 centímetros de largura. E a abinha, como eu falei, né, vai ser 10 por 10. Eu risquei aqui um quadrado de 10 centímetros por 10 e arredondei aqui na pontinha, arredondei em um dos lados. Você pode arredondar com uma xícara, pode arredondar com aquela reguinha que tem curvas. Então você pode usar qualquer coisinha aí que seja arredondado para fazer esse acabamento. Se você quiser fazer quadradinha também não tem problema, vai do seu estilo aí, né? Do estilo que você faz as suas peças.
risquei aqui 10 por 10, arredondei e recortei um pouquinho maior, porque a gente vai costurar em cima desse risco. Eu gosto de fazer assim que o acabamento fica bem mais bonito. Mas se você tiver outras formas, né, de fazer a aba, não tem problema, vai aí do seu estilo, né? Então eu recortei aqui uma vez no tecido exterior, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. Tô usando a mesma manta que eu usei aqui, a manta R1, e já fixei o tecido de forro aqui na manta também. Então, de tecidos são esses que a gente vai utilizar. Vamos lá para a máquina costurar tudo isso agora. Eu vou começar costurando o tecido de forro na manta. Eu já fixei passando o ferro aqui na parte termocolante, mas eu gosto de costurar também a beiradinha aqui em toda a volta para deixar bem fixo. E também vou recortar o excesso da manta, porque eu sempre recorto um pouquinho maior a manta para ficar mais fácil. Agora eu vou costurar o fecho. Então eu já fixei o tecido de forro aqui na manta, igual eu fiz aqui nessa parte, né? Passei o ferro aqui em cima pra fixar os dois. E vou colocar direito com direito aqui, direito com direito, e vou passar a costura em cima desse risco. Então eu passo a costura em toda essa parte aqui em cima do risco, dando um retrocesso aqui e aqui. E essa parte da base eu não costuro, que é por onde a gente vai desvirar. Agora eu vou recortar aqui o excesso. Eu gosto de recortar com essa tesoura de picote, porque como aqui tem o arredondado, vai ficar bem melhor o acabamento quando a gente desvirar. Se você não tiver essa tesoura, é só recortar aqui com os piques bem próximo da costura. Com esses piques o arredondado vai ficar bem mais bonito quando a gente desvirar. Agora é só a gente desvirar aqui por essa abertura. Eu vou usar aqui esse rachi de metal para ajeitar aqui os cantinhos. Você pode usar uma agulha de tricô, pode usar a pontinha de tesoura também. E para dar o acabamento eu vou passar um pesponto em toda essa parte aqui e já vou fechar aqui essa abertura também. A aba ficou pronta. Aqui eu vou usar um botão de pressão de plástico, mas se você preferir usar um botão magnético ou usar um velcro para fechamento, você precisa costurar antes o velcro ou colocar o botão magnético primeiro. Como eu vou colocar aqui o botão de pressão de plástico, eu vou colocar por último. Mas aí, se você for usar outro fecho, precisa colocar antes de costurar essa parte. Agora a gente vai costurar as duas abas. Eu já posicionei aqui os tecidos. Se você estiver usando tecido estampado, você coloca o direito do tecido assim, todos pra fora, né? Coloca aqui avesso com avesso, deixa eu mostrar aqui. Avesso com avesso e aqui avesso com avesso. E a gente vai costurar bem na beiradinha aqui, só pra unir essas duas partes. Costurei bem na beiradinha aqui, só pra fixar os dois. Agora a gente vai pegar os tecidos do bolsinho e vou colocar aqui direito com direito. E vou passar uma costurinha aqui em cima, só aqui no topo, com a distância de um pé de máquina, bem aqui, só aqui, pra gente dar o acabamento no bolsinho. Passei a costura aqui. Agora a gente vai colocar o forro aqui pra trás e vai fazer esse movimento aqui pra ir ajeitando essa parte aqui de cima, vai fazendo esse movimento assim. E agora eu vou passar o acabamento, o pesponto aqui nessa parte de cima e também vou costurar toda a beiradinha aqui pra fixar essas duas partes também. Feito isso, a gente vai colocar o bolso agora na aba. Eu gosto de colocar nessa aba aqui que tem o tecido de forro, né? Eu coloco aqui, posiciono aqui certinho. Deixa eu pegar aqui meus alfinetes, vou pegar aqui os grampinhos, que tá mais próximo. Vou pegar aqui os grampinhos, você pode usar o alfinete também. Aí você prende aqui os dois, dos dois lados. E passa uma costurinha aqui bem na beiradinha também pra fixar aqui o bolso na aba. Costurei aqui o bolsinho. Agora a gente precisa colocar o acabamento aqui nessas duas partes. Então a capa do livro vai ficar assim, né? O bolsinho aqui na capa, essa aqui na contracapa. E a gente precisa dar o acabamento nessas duas partes. Então eu vou pegar aquelas duas tirinhas que eu cortei, que medem 4 centímetros de largura.
e vou costurar da seguinte forma. Eu gosto de costurar aqui no forro primeiro. Eu posiciono aqui direito com direito e vou passar uma costurinha aqui. E a mesma coisa com esse. Direito com direito, direito com direito e passo uma costurinha aqui. Vou fazer isso nos dois. Passei aqui a costura, né? Tava desse jeitinho assim. Agora eu vou trazer essa tirinha aqui pra fora. Trago pra fora e vinco assim com a unha. A mesma coisa esse daqui. Trago aqui pra fora, vinco com a unha. E agora eu vou dobrar aqui mais ou menos meio centímetro. Deixa eu aproximar aqui. Eu vou dobrar aqui mais ou menos meio centímetro aqui. Vou vincando com a unha. E depois eu dobro aqui novamente. É o fechamento do debrum mesmo. Aí fecho aqui, vinco com a unha também. E passo uma costura em toda essa parte aqui pra dar esse acabamento. A mesma coisa desse lado. Dobro aqui pra dentro. Depois dobro novamente. E passo a costura em toda essa parte aqui. E as duas abas ficaram prontas. Se você estiver usando um tecido que tenha direção, que tenha estampas assim, que tem que ficar em pezinho, você tem que prestar atenção para não costurar desse lado esse acabamento, senão vai ficar de ponta cabeça ali a sua estampa. Então só pra você atentar a isso, prestar bastante atenção para não ficar de ponta cabeça. Agora a gente vai costurar o marcador. Então eu vou pegar aquela faixinha que mede 5 centímetros, mais o comprimento e 5 centímetros, né, que fica maiorzinho aqui. E vou fazer da seguinte forma, eu vou dobrar aqui do lado do avesso, meio centímetro pra dentro. Eu faço no olhômetro mesmo, se você quiser medir também, não tem problema, vai ali do seu jeito de costurar, né? Faço o vinco aqui com a unha. E primeiro, antes de fechar assim, primeiro eu vou dar o acabamento aqui na parte de baixo. Então eu faço da seguinte forma, dobrado assim os dois lados pra dentro, eu viro aqui no direito, dobro assim e passo uma costurinha aqui. Passei a costurinha aqui, agora eu corto aqui as pontinhas e viro aqui assim, desse jeitinho assim. Vou pegar aqui meu hashi pra ajeitar a pontinha. Agora sim eu passo a costurinha em toda essa parte, eu gosto de começar aqui desse lado, então eu uno aqui os dois. E passo uma costura em toda essa parte aqui, fechando. Quando chegar aqui, eu passo a costura aqui e depois eu subo pra dar o acabamento aqui do outro lado. E o nosso marcador ficou pronto, passei a costura paralela e aqui na pontinha também passei uma costurinha. Então passei a costura em toda a volta aqui pra dar o acabamento aqui no nosso marcador. Agora a gente só precisa colocar todas essas partes aqui na parte da manta. Então deixa eu afastar aqui para aparecer bem. Eu vou colocar uma aba de um lado com o acabamento virado para dentro, a aba do outro lado também com esse acabamento virado para dentro. E vou passar uma costura, antes de colocar o marcador eu fecho, eu já vou passar uma costura em toda essa parte aqui, dando um retrocesso aqui, aqui, aqui e aqui. Então, vou prender aqui tudo com os grampinhos para ficar mais fácil também. Costurei aqui as duas abas, a costura foi bem na beiradinha mesmo, só para fixar. É interessante você conferir também se aqui as duas medidas estão, a distância entre os dois está na mesma medida, né? Então aqui, ó, 11 centímetros e aqui embaixo também 11 centímetros, então tá certinho. Agora a gente vai colocar o fecho e também o marcador. Então vou primeiro medir a medida, é ótimo. Vou fazer a medida aqui, a marcação do meio. Eu dobro assim no meio, faço um pique. A mesma coisa com a aba, dobro no meio e faço um pique aqui. Aí eu vou unir os dois piques, deixa eu aproximar aqui bem.
eu uno, aqui tá o pique da aba, o pique aqui do meio, uno os dois, coloco assim, a aba vai ser virada com a estampa pra cima, né, com a parte do fecho pra cima, que vai ficar assim. Então eu coloco aqui, fixo aqui também. E pra fazer, pra costurar aqui o marcador, eu dobro aqui no meio também, dobro assim no meio, faço um pique aqui no meio. E o marcador eu não coloco exatamente no meio, porque ele vai fica ruim ali na hora de colocar o livro, o marcador nas páginas do livro. Então eu coloco ele um pouquinho mais pra trás assim, pra ficar melhor pra marcar as páginas. Então eu coloco mais ou menos um dedinho longe do meio, ou você pode fazer a marcação, por exemplo, um livro que tem uma lombada muito grande, que tenha muitas páginas, você pode fazer a medida do meio, entre esses dois, o meio, e coloca aqui o marcador no meio dessas duas partes aqui. Eu acho que fica bem melhor assim, porque né, se ficar bem no meio mesmo, fica ruim pra marcar as páginas. Então eu gosto de colocar aqui mais pro cantinho dessa parte aqui da contracapa, né? Então eu vou passar uma costurinha aqui, bem na beiradinha, e aqui também para fixar o fecho. Costurei o marcador e o fecho, agora a gente precisa colocar o tecido exterior. Então eu vou colocar aqui direito com direito, presta atenção, né, se sua estampa tiver direção, deixa os desenhos assim na direção certa, né? Coloco aqui direito com direito, vou prender tudo com grampinhos aqui pra ficar mais fácil e vou passar a costura em toda essa parte aqui, deixando aqui aberto. Vou deixar aqui mais ou menos uns 6, 7 centímetros aberto desse lado aqui, que não tem o fecho, né? Aqui tá o fecho e aqui tá a parte da frente. Eu vou deixar aberto aqui desse lado pra gente poder desvirar. Então eu vou costurar toda essa volta aqui, só que eu vou deixar aberto. Eu vou passar a costura do lado da manta, que fica bem mais fácil, e a costura que eu vou passar é de um pé de máquina. Antes de desvirar, eu gosto de cortar aqui as quinas para ficar melhor ali quando a gente desvirar, ficar melhor os cantinhos. Então eu pego aqui a quininha e corto desse jeitinho assim, que fica bem melhor. Agora é só desvirar aqui pela abertura que a gente deixou. Agora eu vou passar o ferro em toda a peça e vou ajeitar aqui também a parte que eu deixei aberta. Eu dobro aqui as pontinhas pra dentro, dobro assim pra dentro. Vou passar o ferro também e depois vou passar o pesponto em toda a volta aqui pra dar o acabamento. Então já volto com vocês já passado e com esse acabamento. A nossa capa já tá quase pronta, falta só colocar o botão. Como eu disse lá no início, né, eu vou usar o botão de pressão de plástico, então eu vou pegar aqui um parzinho, 2 pinos, um macho e uma fêmea. Eu vou aproximar aqui pra vocês verem bem. Eu já gravei um vídeo falando como eu coloco o botão, eu uso esse alicate de pressão, né? Quem tiver interesse em saber mais sobre, eu vou deixar aqui nos cards. Então eu vou colocar da seguinte forma. A aba eu vou dobrar aqui no meio. Dobro aqui no meio, faço um vinco aqui. E com a distância aqui mais ou menos de um dedinho, 1 centímetro, né? Eu não faço uma medida exata aqui. Eu furo com esse agulhão, furo aqui essa parte aqui. Aí eu coloco o pino aqui do lado de fora. Eu gosto de colocar a fêmea aqui do lado da aba. Aí eu coloco a fêmea. E depois só pregar aqui com o alicate. Já tá presinho. Aí pra fazer a parte aqui do outro lado, eu vinco aqui assim. Se o seu livro tiver uma lombada muito grande, você coloca aqui na beiradinha, pra ficar desse jeitinho assim e ficar aqui a grossura do livro. Se o seu livro for mais fino, você coloca mais pra dentro, né, mais pra cá, né, eu vou colocar, como o meu livro tem mais ou menos 2,5 centímetros, eu vou colocar aqui com mais ou menos 2 dedinhos aqui de distância. Então eu vou dobrar aqui no meio novamente,
faço aqui o vinco. E vou colocar aqui mais ou menos 2 dedinhos pra furar aqui. Aí, eu tenho que tomar cuidado pra não furar a aba. Então, eu coloco a mão aqui dentro da aba. Aí, eu furo aqui. Pra furar só essa parte aqui. Deixa eu mostrar aqui assim. Pra furar só a parte aqui de dentro. Então, furei já. Aí, aqui desse lado vai ser o pininho. Do lado de dentro vai ser o pino. E do lado de fora aqui, deixa eu prender certinho, e do lado de dentro aqui vai ser a parte do macho. Aí eu encaixo aqui e depois prendo aqui com um alicate. E já tá prontinha a nossa capa. Eu vou lá pegar o livro pra mostrar já com o livro aqui dentro. E assim ficou a capa pronta, eu deixei pra colocar o livro aqui pra vocês verem. Então, fazendo com aquelas medidas, né, com aquele esqueminha que eu mostrei lá no início, vocês conseguem fazer capas pra qualquer tipo de livro, pra qualquer tamanho, pra caderno também. É bem facinho. E como vocês viram, né, eu deixei um pouquinho maior pra ficar bem confortável, pra não ficar difícil de colocar, ficar uma coisa bem confortável mesmo. Eu vou colocar o marcador aqui também. E eu esqueci de falar no início também, que se vocês quiserem, vocês podem fazer com alça também. Algumas clientes pedem, né, pra fazer com alça, então é só costurar a alça aqui nas duas laterais, né, pra cliente conseguir levar desse jeitinho assim, fica bem legal. Vocês podem fazer com fechamento em zíper também, pode colocar um bolso com zíper aqui, então vai ali do seu critério, com a sua criatividade, você vai adaptando essa peça aí pra ficar mais com a sua cara. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no meu canal pra apoiar meu trabalho. E me acompanhe lá no Instagram também, que eu tô sempre por lá postando minhas costurinhas no meu dia a dia. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!